Leitura do dia. 24/365. Êxodo 20. 21 e 22. Porque os 10 mandamentos eram necessários para a nova nação de Deus. Ao pé do Monte Sinai, Deus mostrou ao seu povo a verdadeira função e beleza de suas leis. Os mandamentos foram criados para conduzir Israel a uma vida de santidade prática. Neles o povo poderia ver a natureza de Deus e seu plano, segundo o qual deveriam viver. As ordenanças e diretrizes tinham em vista direcionar a comunidade a atender às necessidades de cada indivíduo de maneira amorosa e responsável. Na época de Jesus, porém, a maioria das pessoas olhava para a lei de modo errado, viam-na como um meio de prosperidade, tanto neste mundo quanto no vindouro. Além disso, pensavam que obedecer a cada lei era o caminho para ganhar a proteção de Deus contra invasões estrangeiras e desastres naturais. Guardar a lei tornou-se um fim em si mesmo, e não um meio para cumprir a suprema lei de Deus, que é o amor. Os israelitas tinham acabado de chegar do Egito, uma terra de muitos ídolos e deuses, porque cada deus representava um aspecto diferente da vida. Era comum adorar muitos deuses a fim de conseguir o número máximo de bênçãos. Quando Deus disse ao povo para adorá-lo e nele crer, isto não foi algo tão difícil. Ele seria apenas mais um deus acrescentado à lista. Mas ao dizer-lhes que deveriam adorar somente a ele, o povo teve dificuldade de aceitar. O fato é que se eles não aprendessem que o Deus que os tirara do Egito era o único Deus verdadeiro, não poderiam ser o seu povo. Não importa quão fielmente guardassem os outros 9 mandamentos. Assim Deus fixou este mandamento em primeiro lugar e o enfatizou mais que os outros. Hoje podemos permitir que muitas coisas se tornem nossos ídolos: dinheiro, fama, trabalho ou prazer, quando nos concentramos excessivamente nelas em busca de identidade pessoal, significado da vida e segurança. Inicialmente, ninguém se posiciona com intenção de adorar estas coisas. Mas após algum tempo de dedicação, elas transformam-se nos deuses que por fim controlarão nossos pensamentos e esforços. Dedicar a Deus o lugar central em nossa vida impede que estas coisas se tornem ídolos. O nome de Deus é especial porque traz a sua identidade pessoal. Usá-lo de maneira frívola ou em uma maldição é tão comum hoje, em alguns idiomas, que podemos falhar em perceber como isto é sério. O modo como usamos o nome de Deus transmite como realmente nos sentimos a respeito dele. Devemos respeitá-lo e usá-lo apropriadamente, mencionando-o em louvor e adoração, não em maldições ou gracejos. O abuso ou a desonra do nome de Deus tem que ser visto com seriedade. O sábado era um dia reservado ao descanso e à adoração. Deus ordenou o sábado porque o ser humano precisa passar um tempo tranquilo em adoração e descanso a cada semana. O Deus que se preocupa até mesmo em dar-nos um dia semanal para descansar é realmente maravilhoso, e observar um dia regular em nosso mundo agitado demonstra como ele é importante para nós. Além de termos o benefício de renovar o nosso espírito. Como cristãos, não temos mais necessidade de observar o sábado como o faziam os judeus. Estes, induzidos por suas tradições, não tinham nenhum compromisso com a reta justiça de Deus. Acabaram por transformar o sábado num fardo insuportável. Veio Jesus e declarou-se Senhor até do sábado, Mateus 12, 8. Ele afirmou ainda que o sábado fora estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que isto significa? Em primeiro lugar, que Deus destacou um dia especial para o homem descansar de suas fadigas e dedicar todo esse dia para adorar o Criador. Infelizmente há muitos cristãos que se deixam escravizar pelo sábado como o faziam os fariseus. Atentemos a esta advertência de Paulo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Este é o primeiro mandamento, que vem acompanhado de uma promessa para viver em paz por muitas gerações na terra prometida. Os israelitas precisavam respeitar a autoridade e construir famílias fortes. Mas o que significa honrar os pais? Em parte é falar bem deles e tratá-los de forma atenciosa, é mostrar-lhes cortesia e respeito, mas não se deve obedecer-lhes, caso isto signifique desobediência a Deus. Também é seguir o seu ensino e exemplo de pôr Deus em primeiro lugar. Os pais têm um lugar especial na visão de Deus. Mesmo os filhos com dificuldades no relacionamento com os pais são exortados a honrá-los. Testemunhar falsamente significa mentir em um tribunal. Deus sabia que Israel não poderia sobreviver a menos que seu sistema de justiça fosse incorruptível. Devemos ser honestos em nossa vida pessoal.
como também em nossas declarações públicas. Em uma ou outra situação, testemunhamos falsamente quando excluímos algo de uma história, dizemos uma meia-verdade, torcemos os fatos ou inventamos algo falso. Deus nos alerta contra o engano. Embora a trapaça seja um estilo de vida para muitas pessoas, o povo de Deus jamais deve ceder a ela. Cobiçar é desejar ter o que o outro possui. Vai muito além de simplesmente admirar o bem de outra pessoa ou pensar: eu gostaria de ter um destes. A cobiça inclui a inveja, que é ressentir-se do fato de outros terem o que você não tem. Deus sabe, porém, que adquirir bens não faz ninguém feliz por muito tempo, uma vez que somente Deus pode prover todas as nossas necessidades. A verdadeira satisfação só é encontrada nele. Quando você estiver dando lugar à cobiça, tente averiguar se uma necessidade mais básica o está levando à inveja. Por exemplo, você pode cobiçar o sucesso de alguém, não porque queira tirá-lo de outra pessoa, mas por desejar também sentir-se apreciado por outros. Sendo este o seu caso, ore para que Deus o ajude a lidar com o seu ressentimento e atenda às suas necessidades básicas. Às vezes Deus fala ao seu povo com uma demonstração majestosa de poder, ao passo que, em outras, ele fala suavemente. Por que a diferença? Deus usa o modo de falar que é melhor servir à realização dos seus propósitos. No Sinai, a demonstração espantosa de luz e som foi necessária para mostrar a Israel o grande poder e a autoridade de Deus. Só assim o povo ouviria Moisés e Arão. Ao longo de toda a Bíblia, podemos perceber a seguinte mensagem: não temas. Deus não estava tentando assustar as pessoas. Ele apenas mostrava o seu grandioso poder a fim de que os israelitas soubessem que ele é o Deus verdadeiro, e então lhe obedecessem. Caso assim fizessem, o Senhor lhes disponibilizaria o seu poder. Deus deseja que o sigamos por amor, não por medo. E para vencer o medo é preciso pensar mais a respeito do seu amor. Em 1 João 4,18, lemos: a perfeita caridade lança fora o temor, porque foram dadas instruções específicas a respeito da construção de altars. O povo de Deus não tinha a Bíblia e havia apenas algumas tradições relacionadas à fé, com as quais poderiam aprender. Deus teve de partir do princípio e ensinar-lhes como adorá-lo. Então concedeu-lhes instruções específicas sobre construção de altars, pois desejava controlar o modo de oferecer os sacrifícios, para evitar que a idolatria pervertesse a adoração. Deus não permitiu que as pedras do altar fossem de alguma forma cortadas ou modeladas. Também não permitiu que o povo construísse um altar em qualquer lugar. Tal atitude visava impedir que iniciassem suas próprias religiões ou mudassem o modo como Deus desejava que as coisas fossem feitas. Êxodo 21. Estas leis foram dadas porque tudo o que fazemos gera consequências. É vital pensar antes de agir. Considerar os efeitos de nossas escolhas. Pense em seus planos para hoje e considere os resultados em longo prazo. Este princípio precisa estar guardado em nossa mente e nossa responsabilidade é agir de forma justa para com todas as pessoas, quer sejam amigas ou não. Embora estivessem livres da escravidão, os hebreus possuíam escravos, ou servos. A pessoa tomava-se escrava em razão de pobreza, dívida ou até mesmo crime. Mas os escravos hebreus eram tratados de forma humana, e não como propriedade. Também podiam trabalhar para conseguir a condição de livres. A Bíblia reconhece a existência da escravidão, mas não a encoraja. O preceito olho por olho foi instituído como um guia para os juízes. Não era uma regra para relacionamentos pessoais ou para justificar uma vingança. Destinava-se a aplicar a pena devida ao crime, impedindo assim as punições cruéis e bárbaras que caracterizavam muitas nações antigas. Jesus utilizou este princípio para ensinar que a vingança é errada. Juízes, pais, professores e outros que trabalham com pessoas precisam tomar decisões sábias para que a disciplina seja eficiente. Uma punição muito dura é injusta, enquanto outra muito tolerante falha no ensino. Êxodo 22. Esta não é uma coletânea de leis exigentes, mas são estudos de casos do princípio de Deus em ação. Deus estava tomando situações em potencial e mostrando como suas leis se aplicavam à vida cotidiana dos israelitas. Tais estudos visavam proteger a nação, organizá-la e voltar sua atenção para Deus. As leis aqui listadas não cobrem todas as situações possíveis, mas oferecem exemplos práticos que facilitam a decisão segundo a vontade de Deus. Por todo este capítulo encontramos o princípio da restituição, a fim de consertar o erro.
Como exemplo, se um homem roubasse um animal, ele teria de pagar em dobro o valor de mercado do animal. Se você tem cometido algum erro, talvez devesse ir além do esperado ao reparar sua falha. Dessa forma você 1. Ajuda a atenuar qualquer dor que porventura tenha causado. 2. Ajuda o outro a perdoar com mais facilidade e 3. Pensar melhor antes de repetir o erro. Porque as leis de Deus são veementemente contra a feitiçaria. A feitiçaria era punida com morte, pois se tratava de um crime contra o próprio Deus. Invocar o poder dos espíritos violava o primeiro mandamento para não adorar outros deuses. Portanto, a feitiçaria era uma rebelião contra Deus e sua autoridade. Na verdade, era juntar-se a Satanás e não a Deus. Deus alertou os israelitas para não tratarem os estrangeiros de forma injusta, pois eles também haviam sido estrangeiros no Egito. Não é fácil para uma pessoa estar num ambiente novo onde se sente só e deslocada. Existe algum estrangeiro perto de você? Refugiado, recém-chegado à escola, imigrante de outro país. Seja sensível às suas lutas e expresse o amor de Deus através da bondade e generosidade. O código de lei hebraico é notório por sua justiça e responsabilidade social para com o pobre. Deus instituiu que o pobre fosse bem tratado e recebesse a chance de restaurar os seus haveres. Deveríamos responder a esta preocupação de Deus ajudando os menos afortunados. Porque a veste teria de ser devolvida antes do pôr do sol. A veste ou capa externa era uma das posses mais valiosas do israelita. Sua confecção era difícil e consumia muito tempo. Como resultado, elas eram caras e a maioria das pessoas possuía apenas uma. A capa servia para alguém cobrir-se, carregar coisas, sentar-se sobre ela, pagar dívidas e, claro, para vestir-se. Os israelitas deveriam estar prontos para entregar a Deus suas ofertas. A primeira colheita deveria ser dedicada a Ele. Uma vez que Deus não envia notificações de pagamento em atraso, é fácil cuidar de outras responsabilidades financeiras e negligenciar as ofertas para Ele. Ofertar a Deus em primeiro lugar demonstra que Ele é a prioridade em sua vida. Lembremos que devemos orar a Deus e o que Ele nos fizer sentir, oferecemos a Ele.